Oba, maravilha, maravilha. Vamos responder mais uma dúvida sobre previdência privada. Na realidade, é uma dúvida tripla. Seria uma boa renda fixa para aposentar? Me indica qual previdência privada? Banco ou corretora? Bom, então vamos lá. Vamos começar pela primeira parte. Seria uma boa renda fixa para me aposentar? A pessoa não disse, né, a idade dela e também não disse quanto tempo falta para chegar à idade da aposentadoria, o momento da aposentadoria. O que eu diria? Se estiver faltando muito tempo, o ideal seria você fazer uma combinação, uma cesta de investimentos, né, misturando renda fixa com renda variável. E aí, à medida que esse tempo vai caminhando, que ele vai se aproximando da data que você quer se aposentar, você vai diminuindo a sua parcela de renda variável e aumentando a sua parcela de renda fixa. Qual que é esse prazo que eu devo ir diminuindo? Olha, eu sinceramente, eu considero uns 10 anos antes da sua aposentadoria, você já começa a reduzir a sua parte da renda variável, tá? Você sabe por que isso? Porque quando nós estudamos o passado, né, não significa que o passado vai se repetir, mas é apenas para a gente ter um horizonte, né, uma perspectiva futura. Nós já tivemos momentos de 10 anos de baixa da renda variável, tá? Então, vai que você vai pegar justamente esse período. Então, 10 anos antes da aposentadoria, começa ele diminuindo devagar a sua parcela de renda variável e aumentando a sua parcela de renda fixa. E isso é importante por quê? Porque quando você estiver na fase de aposentadoria, você não pode se dar ao luxo de correr um risco do país, por exemplo, entrar em uma determinada crise. E aí imagina, se você estiver alocado em renda variável, você vai receber menos dividendos ou sem dividendos. E aí como que você vai fazer? Você precisa daquela renda, né? E aí você teria que vender suas ações para complementar a sua renda. Ora, se você vender suas ações, aqui eu estou falando de ações, mas pode ser fundos de investimentos imobiliários, tá? Se você tiver que vender esses investimentos, quando a economia se restabelecer, você vai receber menos dividendos, né, ou proventos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque você teve que vender parte do seu capital. Então, é muito salutar que lá na aposentadoria você aumente significativamente a sua parcela de renda fixa. Só que aqui eu não estou falando de renda fixa Tesouro Selic, tá? Não. Estamos falando de outros títulos de investimento, né? Outros títulos de renda fixa muito mais rentáveis, né? Então, nós não devemos confundir renda fixa com Tesouro Selic, tá? Olha que interessante. Há um tempo atrás eu perguntei no Instagram, aquela caixinha de enquete lá, né? Se você investisse em ações por 10 anos e depois de 10 anos você tivesse uma rentabilidade de inflação, que é o IPCA, né? IPCA mais 4%, você estaria satisfeito se teria sido um bom investimento? A maioria esmagadora das pessoas responderam que sim. Então, olha que interessante, né? Nesses 10 anos, para a pessoa ter essa rentabilidade, veja que ela teve muito sofrimento para conseguir isso na renda variável. Por quê? Porque ali na renda variável, tipo assim, não estou desaconselhando ninguém, não. É que dá mais trabalho, né? A gente administrar, a gente fazer os nossos investimentos. Só que no Tesouro Direto, nós temos títulos que pagam IPCA mais 4%. E qual que é seu trabalho? Nenhum. Você vai lá e investe IPCA mais 4%, esquece, vai dormir. Você não precisa fazer mais nada. Então, veja que interessante. Renda fixa, estou falando desses investimentos mais rentáveis. Então, acho que vale muito a pena sim, tá? Agora, a segunda e a terceira partes da pergunta. Me indica qual previdência privada, banco ou corretora? Nenhum nem outro. Eu não indico nada. Na realidade, o que eu faço é ensinar você a definir, a escolher o seu fundo previdenciário. Não existe essa, tá? Não caia nessa de pedir indicação. Por quê? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa tem um objetivo diferente, cada pessoa vai administrar a sua carteira de forma diferente, né? Então, tem pessoas que consideram a previdência privada um investimento à parte do restante da carteira de investimento, outras pessoas consideram a previdência privada dentro do total de seus investimentos. Tem pessoas que gostariam, que fazem, né, um investimento ativo da previdência privada.
Outras pessoas não, eu quero investir e esquecer. Então, são situações completamente diferentes. Tem pessoas que não podem ver a cota do fundo previdenciário cair 10%, 20%, 30%. Outras pessoas até comemoram quando isso acontece. Então, são realidades completamente diferentes. Previdência privada também não é exclusivamente para o longo prazo, igual todos dizem por aí, não. Não, previdência privada também para o médio prazo e para o curto prazo. Então, eu também preciso saber qual é o seu horizonte de prazo com essa previdência privada. Então, lá no nosso método IAP da previdência privada, nós invertemos o processo. Por quê? Porque na forma tradicional que as pessoas estão acostumadas, o que elas fazem? Ou elas procuram um banco, ou elas procuram uma corretora. Igualzinho você colocou na pergunta aí. Chega lá, você vai responder um questionário. Vai mudar de uma instituição para outra, mas geralmente as perguntas serão as mesmas. E aí, num passe de mágica, vai vir uma relação de fundos daquela instituição para você investir. Só que, no meu método, a gente inverte. Então, primeiro, a gente faz uma análise, primeiramente, né, individual da pessoa, para saber o que mais combina com suas necessidades, com seus objetivos. E aí nós vamos buscar essa previdência privada direto na fonte. Nós vamos pegar a relação de todos os fundos previdenciários, aí nós vamos começar a fazer nossos filtros até chegar naqueles fundos que se adequam para os nossos perfis. E aí que nós vamos correr atrás para saber onde está esse fundo previdenciário. Se está no banco, se está na corretora, se está na distribuidora. Então, sinceramente, eu não consigo te ajudar. O meu processo de investimento na previdência privada é 180 graus oposto, né, do que as pessoas, da forma que as pessoas investem por aí, tá joia? Maravilha, maravilha!